Vamos orar juntos? Senhor, te damos graças, obrigado, Pai, pelo tempo que já tivemos neste lugar, pelos louvores entoados, pelas contribuições. Deus, agora nós pedimos que o Senhor use a Tua palavra para falar poderosamente ao nosso coração. Obrigado, Deus, pela história, linda história desta igreja, os que estão aqui desde o início, os que chegaram logo depois, os que chegaram há pouco tempo. Obrigado, Pai, por cada um que pôde estar aqui nesta noite, porque é certo que a Tua graça vai nos alcançar. Com a Tua palavra hoje, Deus, invada o nosso coração. Traga, Espírito Santo, quietude à nossa alma, traga paz à nossa mente, traga-nos, Deus, para este lugar de forma íntegra, para que possamos estar aqui, Deus, em toda a integridade que podemos estar, para ouvir a Tua voz, para sermos ministrados pelo Senhor. Abençoe famílias, homens e mulheres, crianças, e assim que oramos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, e todos digam amém. Tome seu lugar, Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e abra comigo a sua Bíblia. Eu quero ler um texto nesta noite, 1 Reis 17, do versículo 1 ao 4. 1 Reis 17, do versículo 1 ao 4, versão NVI, é o que costumamos usar lá na Nova Vida SC, NVI, NVT, essa aqui é NVI. Enquanto você abre, se quiser, você tem costume de anotar, tome nota aí, pega o seu celular, o bloco de notas, caneta e anote algumas coisas fundamentais. O tema para nós esta noite, que eu separei, eu vou chamar de um lugar chamado lar. Diga assim comigo, um lugar chamado lar. Lá onde, pastor? Você já vai entender. Um lugar chamado lar. 1 Reis 17, versículo 1 ao 4, NVI, vai dizer assim. Ora, Elias, o tesbita da Tisbe de Gileade, disse a Acabe. Acabe era o rei da época. Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra, disse o profeta. Verso 2. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias. Saia daqui, disse o Senhor a Elias, vá para o leste e esconda-se, perto do riacho do Querite, a leste do Jordão. Verso 4. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Até aqui. Dei ordem aos corvos para o alimentarem lá. Lá aqui é um lugar. Lá nesta noite para nós é um lugar. Que lugar é esse? O lar de Elias nesse momento era o riacho do Querite. Lá era um lugar. Todos nós temos o nosso lar. Se você for sincero consigo mesmo, você saberá que nós temos um lar. Talvez o seu lar hoje aqui seja terminar uma faculdade. Talvez o seu lar aqui seja você ir ao matrimônio ou casamento. Talvez o seu lar aqui seja a resposta de uma pergunta ou a solução de diagnóstico médico. Todos nós temos um lar, um lugar onde nós estamos aguardando chegar. A resolução de um casamento, a resolução de um conflito familiar, a resolução de um problema financeiro. Todos nós estamos caminhando em direção a algo, ao nosso lar. E podemos ter vários lares, porque temos várias áreas da nossa própria vida, financeira, conjugal, emocional, ministerial. Aqui Deus traz um lá para Elias. Elias, quero que você esteja lá, nesse lá. O que aprendemos aqui é que Deus sempre tem um lá para nós. Embora nós tenhamos nossos lás, Deus sempre tem um lá para nós. Elias teria talvez uma escolha a fazer, um lugar preferencial para ir, uma decisão a tomar, um lugar que gostaria de estar. Mas Deus já tinha um lá para ele. Deus falou, eu quero que você saia daqui, vá até o riacho do Querite, se esconda lá e fique lá. Esse é meu lar para você. E Deus, Ele sempre nos encontra em nosso aqui para nos levar ao seu lá. A questão é, pastor, onde é o lar de Deus para mim? Onde é o lar de Deus para esta igreja, 26 anos? Onde é o lar de Deus para o meu casamento? Onde é o lar de Deus para as minhas emoções, vida financeira e relacionamento? Deus sempre tem um lar para nós. Deus sempre tem um lar para você. A época que Elias vivia era uma época sombria, uma época difícil. Existia um rei, que nós lemos um texto em epígrafe, um rei chamado Acabe. Era um rei muito mau, era um rei que irava muito a Deus. Se não bastasse, casado com uma mulher chamada Jezabel.
uma mulher filha de um rei fenício que adorava deuses como Baal, ou seja, há muito misticismo, há muita cultura religiosa, há muita maldade envolvida no reinado da época de Elias. E Deus levanta Elias e dá-lhe uma palavra, e Deus quer que Elias esteja em um lugar específico. Deus tem um lar para Elias em meio a um tempo tão difícil. Então, nesta noite, olhando esse lar de Deus para nós, eu quero com vocês começar e eu vou passar sobre 3 ou 4 temas específicos. Se você quiser, tome nota. O primeiro deles é: lá é um lugar de propósito. Lá é um lugar de propósito. Se Deus tem um lar para nós, esse lugar que Deus tem para nós é um lugar que tem um propósito específico para nós estarmos. Não importando quanto tempo Deus tem para nós ali Deus tem um propósito com isso. Quando Deus diz para nós estarmos em um lugar, para nós irmos a um lugar, para nós participarmos de algo ou de algum lugar, é porque Ele tem um propósito com isso e para isso. Talvez você não saiba, mas possivelmente eu creio que onde você trabalha, onde você mora, as pessoas que você se relaciona, o ministério que você faz parte, as coisas que Deus colocou em seu coração, tanto o ministério de dons como dúvidas, questionamentos e perguntas, há propósito para isso. Se Deus tem um lugar para nós, Deus tem um tempo para nós, esse tempo e lugar, Ele tem um propósito. Deus não faz coisas acidentalmente. Eu creio que o pastor Maurício e a Luciene não se casaram acidentalmente, que nós não casamos acidentalmente, que você não está aqui nesta igreja acidentalmente. Posso ouvir um amém nesta noite? Não foi um acidente. Deus ainda está regendo e governando o mundo e as nações, o tempo. Deus tem controle da história nas suas mãos. E quando nós entregamos a nossa vida a Deus, passamos pelas águas do batismo e dizemos: Deus, o Senhor tem total controle sobre a minha vida, eu sou teu, dirija a minha vida, Senhor. Se nós formos de fato rendidos e nos colocarmos na dependência de Deus, Deus então poderá agir. E esse lar, que hoje pode ser aqui, amanhã em outro lugar, sempre tem um propósito. Mas é importante dizer, como lemos no texto, que Deus não pergunta para Elias o que ele acha disso. E muitas vezes essa é a parte difícil dos lares de Deus. Deus pergunta: Elias, estou pensando em levá-lo para o riacho. O que você acha? Não tem essa conversa. Vá, lá é o seu lugar. Lá agora é o tempo de você estar. Tem um propósito estabelecido, eterno, para você estar neste lugar agora. Deus não espera a nossa aprovação. E muitas vezes essa parte é difícil de viver a vontade de Deus. Deus não fica esperando se nós vamos gostar, se vamos aprovar a ideia ou não. Porque, afinal de contas, biblicamente, entendemos que só uma vontade que é boa, perfeita e agradável, e ela não é nossa, ela é de Deus. Nós temos emoções quedadas, nós temos emoções em descontrole, nos apavoramos, ficamos ansiosos, ficamos com medo. Deus é pleno, inteiro, supremo, inigualável, inabalável. A vontade dele é boa, perfeita e agradável, independente do tempo, de paz e bonança ou de tempestade e de luta. Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para mim. E às vezes, mesmo não entendendo, nós temos uma coisa só a fazer: confiar. Temos que confiar. E a confiança só pode ser empregada diante de situações que nós não entendemos e não concordamos. Hoje pela manhã, na Nova Vida SC, eu respondi uma pergunta que nós temos tido nesses tempos de hoje. Se Deus é bom, poderoso, por que mal existe? Por que pastores são assassinados na BR? Por que crianças recebem bala perdida? Meu trabalho esta manhã foi responder biblicamente essas perguntas. Nós temos essas perguntas. E o convite sempre é, pela fé, nós confiarmos em Deus, porque o empregar da confiança só nos é possível quando nós não entendemos, não concordamos. Quem é pai que levante a mão? Você sabe o que eu estou falando. Os filhos não vão entender muitas coisas. Eles não vão querer muitas coisas. Mas você diz: olha, confia. Papai sabe o que está fazendo. O pior é que a gente não sabe, muitas vezes está fazendo, né? Mas eu acho que eu sei o que eu estou fazendo. Senhor, tomara que dê certo, porque está confiando em mim. Mas Deus não é como nós. Deus, totalmente soberano e sábio, temos que confiar. O lugar de Deus para nós é um lugar de propósito. E quando você está no lugar onde Deus diz para você está o que chamamos de no centro da vontade de Deus.
Pastor, que lugar é esse? O centro da vontade de Deus. É você estar no lugar onde Deus diz para você estar. E não é apenas geográfico. É um lugar que Deus diz para você estar muitas vezes emocional, psicológico, racional. Quando tudo ao seu redor colabora para você enlouquecer, Deus diz: confia, tenha calma. Eu tenho uma paz que excede todo entendimento. A minha graça, lembra do Deus para Paulo? A minha graça, Paulo, te basta. O lar de Deus sempre há e sempre tem um propósito. E a pergunta que fazemos é: mas como saber para onde ir? Como saber onde é o lugar de Deus para nós? Deus fala conosco, meus irmãos. Deus falou aqui, o texto que nós lemos disse, então veio a palavra de Deus a Elias. Como Deus fala, pastor? Por meio da sua palavra. O escritor aos Hebreus capítulo 1 vai dizer: Deus falou de muitas maneiras aos profetas na antiguidade, por meio de profetas, mas hoje ele fala por meio do Filho. Deus fala por meio da sua palavra. Deus fala por meio do evangelho de Jesus Cristo. Não precisamos ficar como Maria de José, adolescente, grávida, esperando um anjo nos dar um comunicado de que estamos grávidos. Não precisamos que um profeta como Elias apareça para dizer algo. Deus nos comunica em sua palavra. Então temos que buscar na palavra qual é o lugar, qual é o tempo para nós agora que estamos vivendo, no casamento, na vida financeira, ministerial, congregacional, em tudo que nos cerca. Aí alguém diria assim: pastor, minha vida está uma bagunça, minha vida financeira está uma bagunça, conjugal está uma bagunça, emocional está uma bagunça. Uma pergunta a se fazer nessa noite é: você está no lugar que Deus chamou para você estar nesse exato momento? Lugar físico, geográfico, lugar emocional, psicológico, relacional, espiritual, qualquer lugar, qualquer lar que possa existir. Deus fala: Elias, seguramente você agora está lá, no riacho do Querite. Esse é meu lugar para você agora. Eu tenho um propósito com isso. E a palavra que o texto vai dizer aqui na versão NVI é: se esconda no riacho. Meus irmãos, como é difícil nos dias de hoje se esconder. Nós somos muito bons em aparecer. Eu estava aqui e fiz um stories do louvor. Nós somos muito bons em nos mostrar. Somos muito bons em contar. E não há nenhum mal nisso. Mas sabe uma coisa que nós temos dificuldade de fazer? Se esconder. Se esconder, sair um pouco de cena. Se esconder em Deus. Se esconder de forma espiritual. Se esconder de forma ministerial. Dá tempo para Deus. Sair um pouco dos holofotes, se esconder em Deus, para que então possamos interpretar e entender na palavra de Deus qual é o lado dele para nós. Pastor, meu casamento está uma bagunça. Essa semana, se esconda. Não faça de conta que tudo está bem, mas se esconda. Vá de joelhos ao Senhor, tenha um tempo de comunhão com Deus durante a semana. Diga: Deus, me mostra qual é o teu propósito para isso. Onde o Senhor quer que eu esteja no meu casamento de forma relacional, emocional, espiritual. Se esconda. Pastor, minhas emoções estão abaladas, confusas, em frangalhos. Estou angustiado, estou ansioso. Ora, se esconda. Se esconder passe um tempo com Deus, saia um pouco de evidência e fique um pouco de tempo com o Senhor, perguntando: Deus, qual é o teu propósito com isso? Qual é o seu lugar para mim? Eu não tenho dúvidas que Deus falará ao seu coração por meio da palavra. Quem crê comigo, diga amém nesta noite. Ele vai falar. E Deus fala de muitas formas, meus irmãos. Ele não envia anjos como Gabriel, os Miguéis, mas Deus tem anjos da terra. Uma palavra do pastor ao domingo, uma palavra de um irmão na feira, é palavra de um amigo numa visita. Deus fala de muitas maneiras. Mas para ouvir precisamos estar dispostos. Deve ser intencional o nosso se esconder. O nome do riacho, riacho do Querite, que em grego quer dizer cortar, incisão, cirurgia. Muitas vezes o se esconder como Elias é nós fazermos algumas cirurgias, algumas incisões, alguns cortes, sabe, muitas vezes com pessoas, com relacionamentos, com lugares. Há lugares que não cabem mais para nós, há pessoas que não cabem mais para nós, há conversas que não cabem mais para nós. E se esconder muitas vezes, entender qual é o propósito de Deus com isso, ou qual o meu lar em Deus, é romper com algumas coisas. Saia daqui, Elias, e se esconda no Querite.
faça uma incisão, uma cirurgia, corte sua relação com tudo que você tem vivido agora. Agora é o tempo de você estar escondido nesse riacho, porque lá tem um propósito. Olha comigo versos 5 e 6 em diante, ficarei nesse capítulo. E ele quem? Elias, fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho do Querite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Número 1, o lar de Deus é um lugar de propósito. Se você quiser anotar, o segundo, o lar de Deus é um lugar de provisão. Diga assim, amigo, provisão. Uma vez que você obedece a Deus e chega no lugar que precisa estar, então Deus cuidará de tudo que você precisa. Irmãos, diz o texto que Elias se escondeu e enquanto escondido estava, diz que corvos traziam pão e carne de manhã e à tarde. Eu pensei, aquilo que nós hoje entendemos como novidades, iFood, entrega a domicílio, Deus já tinha inventado. É o que eu chamo de motocorvo. Elias de manhã, bonitão, acordou, buzina tocava. Imagina comigo, é surreal. O corvo na motinha, a bolsa vermelha colada atrás. Elias, pão e carne. De tarde, mais uma vez, sem celular, sem iFood, tocava a buzina, era o corvo, o motocorvo, Elias, pão e carne. E assim foi por dias, porque quando estamos no lugar que precisamos estar da vontade de Deus, esse é um lugar de provisão. E provisão não fala só sobre provisão alimentícia, sobre provisão espiritual, emocional, relacional, psicológica. Deus sempre tem aquilo que nós precisamos. Porque, irmãos, se nós formos sinceros, estar no lar de Deus não será sempre fácil. Ao contrário, não será muitas vezes difícil. Porque o mundo colaborará, corroborará, o mundo lutará para nos tirar desse lugar. Um lugar de obediência, um lugar de fidelidade, um lugar de santidade, um lugar de autonegação, um lugar de propósito. O mundo vai trabalhar para que nós não estejamos lá. Um lugar de paz, um lugar de sabedoria, um lugar de maturidade, um lugar de testemunho cristão. Todos vão lutar para que nós não estejamos lá. Nem sempre é fácil, ou é muito difícil. Mas é um lugar onde nós, ao estar, é lá que Deus terá provisão. Sua vida hoje está desorganizada em uma área, está uma bagunça, a pergunta se fazerá: eu estou no lugar onde Deus quer que eu esteja, ou precise estar, porque estando neste lugar, ali Deus será tudo o que eu preciso. O lar de Deus é um lugar de provisão. O lar de Deus é um lugar de bênçãos. O lar de Deus é um lugar de milagres. Elias não só, meus irmãos. Vamos viajar um pouco. Eu gosto de imaginar as coisas mais loucas possíveis. Porque se nós formos assim e ficarmos presos só à realidade, a gente enlouquece. Elias não só tem pão e carne, ele não tem louça para lavar. Já pensou nisso, você mulher? Não tem louça para lavar. Chega pronto lá o Subway, pão e carne, né? O Subway da época era o corvo que trazia. Não tinha louça para lavar, não tinha mercado para ir, não precisava de cartão de crédito. Tudo isso era entregue na porta a provisão de Deus. Deus há de trazer tudo aquilo que nós precisamos. Se nós confiarmos e se nós nos colocarmos nesse lar que Ele tem para nós. E o lar de Deus sempre é um lugar especial. O lar de Deus para o seu casamento é um lugar bom. Não fácil, bem bom. O lar de Deus para a sua vida emocional é um lugar bom, não fácil, mas bom. O lar de Deus para a sua vida espiritual, santidade e obediência é um lugar bom. O lar de Deus, número 1, é um lugar de propósito. O lar de Deus, número 2, é um lugar de provisão. Olha o versículo 7 ao 9 comigo nesta noite. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta da chuva, aquela chuva que ele disse que não teria. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Até aqui. O lar de Deus é um lugar de propósito, de provisão. E terceiro, o lar de Deus é um lugar de teste. Você será testado no lugar onde Deus te colocou.
Você será testado no lugar onde Deus quer que você esteja. Testado em confiança, em fé, em dependência, em obediência. Elias está no lugar que Deus mandou que ele estivesse. Lá os corvos trazem pão e carne, ele bebe do riacho, mas não havia mais chuva, porque ele mesmo havia dito a Acabe, palavra de Deus, não vai mais chover. E com a ausência de chuva, o riacho, cada dia estava no nível mais baixo. Agora observe, Elias está diariamente observando o riacho perdendo força, o riacho baixando de nível. Dia após dia, o riacho tinha menos água, estava mais baixo. Até que a água secou e Elias acordou e não havia água para beber. Igualmente, às vezes estamos no lugar onde Deus nos levou, estamos no lugar da vontade de Deus e vamos assistindo as coisas dia a dia descerem de nível. Dia a dia as coisas secando. Talvez você está vendo o seu casamento secando, se é que já não secou. Talvez você vive hoje um tempo de seca financeira, empresarial, ministerial, familiar, emocional. E somos levados a perguntar o que aconteceu. Pastor, diga-me o que aconteceu. Se eu vou ao culto todo domingo, se eu dizimo fielmente, se eu faço orações, eu tomo a ceia, se eu não faço coisas contrárias à palavra de Deus, mas muitas vezes eu vou vendo algumas coisas ao meu redor que eu creia que o Senhor trouxe, que o Senhor me colocou secando. Meu casamento de Deus está secando, minha vida financeira de Deus está secando, minhas emoções estão secando. Diariamente Elias via as coisas ao seu redor secando. Porque Deus havia dado uma promessa, não vai chover, a não ser que Deus diga. Eu comecei a pensar a pressão sobre Elias. Elias disse assim, olha, peraí, o riacho está seco, mas eu falei para Acabe que só ia voltar a chover quando eu dissesse. Sabe de uma coisa? Eu vou lá fora agora, eu vou dar uma ordem para chover. Mas por que ele não faz? Porque ele sabe que no final, embora ele tenha dado a ordem, essa ordem não veio dele, essa ordem veio do Senhor. E aquele Senhor que fez parar de chover, só ele teria o poder para fazer a voltar a chover de novo. A sequidão que enfrentamos muitas vezes no mar da vida é o Senhor que tem água para regar. É o Senhor que tem chuva para tratar. É o Senhor que tem cura para trazer. Mas nós precisamos confiar em Deus, que se estamos no lugar que precisamos estar, Deus terá tudo o que nós precisamos. Nesse momento, Deus queria ensinar Elias algumas coisas. Entre elas, que o riacho e que os corvos não era a sua fonte, mas a sua fonte era o Senhor. Deus queria ensinar para Elias que os corvos e o rio simplesmente eram meios do Senhor, então, abençoá-lo e fornecê-lo, mas a fonte dele não era os corvos, não era o riacho, mas era o Senhor. E muitas vezes a sequidão vem e vemos o nível das coisas baixando quando começamos a achar ou não perceber ou trocar a fonte de quem realmente nós temos. E achamos que a nossa fonte é o nosso patrão, achamos que a nossa fonte é o nosso médico, achamos que a nossa fonte é o pastor, achamos que a nossa fonte é o ministério, achamos que coisas naturais nos sustentam, e na verdade não são, são meios, mas a nossa fonte é o Senhor dos Exércitos. E algumas vezes Deus vai precisar secar algo que você chama de fonte, ou acha que é fonte, para te mostrar, olha, isso não é a fonte sou eu. Enquanto você confiar no seu patrão, quando você confiar no seu gerente, na sua economia, e quando você confiar no seu doutorado, no seu mestrado, na sua sabedoria, as coisas vão secar. Deus quer mostrar para Elias que aquilo só é apenas um meio de provisão, mas ele na verdade é a fonte. E quando seca o riacho, o pão acaba, Elias agora está à deriva. E aguardando que o Deus, que é a sua fonte, faça algo, ou restaure aquilo, ou faça algo diferente. E Deus faz algo
diferente. Deus está testando Elias. Deus está provocando Elias em sua fé. E pede então no texto que nós lemos que ele deixe o riacho e vá até a cidade de Sarepta. A cidade de Sarepta é a cidade natal, de nascimento de Jezabel. Lá ela é conhecida, lá ela é querida. Lá é um lugar onde Elias estaria no meio de inimigos, porque afinal Acabe e Jezabel queriam a cabeça de Elias. Voltar para Sarepta é voltar para o meio do perigo, mas Deus diz, olha, o riacho secou e eu tenho para você lá uma viúva. Eu assim, meu Deus do céu, só piora. Não tem um milionário, um influencer, não tem ninguém para poder. Uma viúva. Naquela época, meus irmãos, as viúvas, elas não viviam muito bem. Elas não tinham dinheiro para se manter, o que vem no texto, muito mesmo para manter alguém. Sério mesmo, Senhor, eu vou para uma cidade onde Jezabel quer me matar, é famosa, conhecida, dourada, e lá que vamos tentar uma viúva. É lá que você vai. O lar de Deus, às vezes, é um lugar difícil. Mas mesmo em lugares difíceis, Deus pode nos usar. Mesmo em terrenos inimigos, Deus pode nos usar. Talvez você viva hoje um lar de Deus um pouco difícil, no meio de pessoas difíceis, com crises familiares, com pessoas que não te desejam o bem, com pessoas que não te entendem, com pessoas que não te amam. Mas se esse lugar é um lugar que Deus quer que você esteja, meu irmão, minha irmã, Deus tem propósito ali. Deus tem provisão ali. E é lá que Deus vai sustentar e vai usar você mesmo em território inimigo. Salmo 23, ainda que eu ando no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Eu sei que o Senhor está comigo. Elias ouve a mensagem e olha, vamos ler o versículo 10 a 14, como ele age diante disso. Fazer o texto. E ele foi. Ora, o riacho está seco. Acordei hoje pela manhã sem buzina de moto. Não tem curvo, não tem pão com carne. Eu vou. Ele foi e quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia indo buscar a água, ele gritou, por favor, traga também um pedaço de pão. Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. A mulher respondeu, não tenho nenhum pedaço de pão, só um pouquinho de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os 12 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, disse, não tenha medo, mulher, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Verso 14, pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Número 1, lar de Deus é um lugar de propósito, lar de Deus é um lugar de provisão, é um lugar de teste. E o lar de Deus é um lugar de confiança. Diga assim, comigo, confiança. Mas mais uma vez eu quero levar você a ler esse texto com um pouco mais de humanidade. Elias, vá para Sarepta de Sidom, separe uma viúva para poder sustentar você. Ele foi. Chegou uma viúva e falou, moça, está fazendo o quê? Estou colhendo um graveto aqui, sou pobre, vou fazer uma última refeição, vai morrer eu e meu filho. Então faz o seguinte, pega um copo d'água para mim. Ela foi, talvez, na minha visão mais humanizada, um pouco contrariada, e quando ela ia, ela falou assim, outra coisa aí do pão, traz um pãozinho também. Você já imaginou isso? A mulher estava com uma cara assim, como é que é? Ele não perguntou, como é que a senhora está? Tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Como é que está o seu dia? Não, falou assim, moça, você está fazendo o quê? Estou colhendo um graveto aqui para comer a última refeição com meu filho e morrer, que eu não tenho que comer. Tá bom, então traz um copo d'água. E traz um bolinho para mim também. Mas ela disse, Senhor, o senhor enlouqueceu? Eu não tenho nada em casa. Tenho um punhado de farinha, um pouco de azeite. Farei um bolinho para mim e para o meu filho e vamos comer e vamos morrer. Ele, poxa,
Então faz o seguinte, pega então essa farinha, esse azeite, faz um bolinho para mim primeiro, para eu comer. Depois, se sobrar, você come. Mais ou menos assim. Olha que loucura. Se olharmos com essa ótica, Elias era bem abusado. Mas se olharmos com uma ótica um pouco mais cuidadosa, porque não foi assim de fato que aconteceu, embora o texto possa nos induzir, Elias está cheio de confiança. De que se Deus disse que naquele lugar há uma viúva que nada tem, e esta viúva o sustentará, Deus dará um jeito do sustento acontecer. É como termina o texto. Vá, faça para mim, depois para você. Ela diria, você é louco? Não, ele diz, assim disse o Senhor. Não faltará farinha, não faltará azeite. Teremos que comer você, seu filho e eu, e Deus proverá. O nome disso é confiança. Elias estava confiante de que o mesmo Deus que enviou corvos com pão e carne, o mesmo Deus que manteve o riacho, o mesmo Deus que cessou a chuva, é um Deus que pode qualquer coisa, em qualquer lugar, de qualquer maneira, com qualquer pessoa. Ele pode pegar uma viúva que nada tem e fazer a provisão chegar. Ele pode pegar um casamento que está na corda bamba e restaurá-lo. Ele pode pegar um diagnóstico médico e transformar milagrosamente um outro diagnóstico. Ele pode pegar um coração, ele pode pegar uma alma aflita e trazer uma paz que excede todo entendimento. Quando estamos no lugar, no lar de Deus, podemos esperar qualquer coisa. Tudo é possível. Elias e a viúva estão aqui na mesma condição. Observe comigo o texto. Elias, o riacho secou, os corvos apareceram, não tem o que comer. A viúva, igualmente. Não tem farinha, não tem azeite, a não ser para uma refeição e morte. A condição de Elias e a condição da viúva é uma só, condição de dependência. E às vezes Deus permite que nós cheguemos neste lugar para que então possamos confiar e lembrar que a nossa fonte não é o corvo, a nossa fonte não é a farinha, a nossa fonte não é o riacho, a nossa fonte é o Senhor. E temos que depender somente e exclusivamente dEle. E Deus, por sua vontade soberana e bondade amorosa, fará algumas vezes secar algumas coisas aqui, mas sempre pronto está para fazer florescer outras coisas ali. Então Deus às vezes trabalha de formas que nós não entendemos. Por isso precisamos confiar. E repito, a confiança só pode ser aplicada em momentos onde nós não entendemos, onde nós não concordamos. Ambos aqui são testados e convidados a confiar no Senhor. Talvez você hoje aqui, o convite de Deus para você hoje é um convite para você confiar no Senhor. Se você hoje vive tempos difíceis, vive um caos em uma área da vida, vive confusões ou dúvidas sobre tudo ao seu redor, você precisa confiar no Senhor e Deus vai usar de formas diversas para pessoas diversas. Ora Deus usa corvos, ora Deus usa riachos, ora Deus usa o improvável, que é uma viúva, mas Deus sempre faz e traz aquilo que é necessário quando estamos vivendo no centro da sua vontade. Precisamos voltar a acreditar e confiar no Senhor. Porque hoje, meus irmãos, temos muitos discursos, nós temos muitas cosmovisões, nós temos muitos argumentos para tudo. Nunca se viu uma geração que facilmente desiste, uma geração que facilmente muda de ideia, uma geração onde hoje em dia todo mundo sabe de tudo, mas tudo que sabe, sabe de forma rasa e superficial. Ninguém, na verdade, hoje é muito bom em nada. Hoje as crianças de 10 anos têm argumentos para falar sobre finanças, sobre mercado financeiro. Hoje, quem nunca foi ao colégio quer discutir com você psicologia e teologia. Porque lê um texto, um parágrafo, ou assistir um vídeo de alguém. Então, hoje nós temos muitos apelos, muitos convites. E embutido nisso está em confiarmos em muitos métodos e perdemos a confiança em Deus. Nós confiarmos num programa, nós confiarmos numa mentoria, não falo que isso é pecado ou não deve ser feito, mas confiarmos tudo que está ao nosso redor, deixando de confiar no Senhor. A nossa fonte não é o riacho, a nossa fonte não é o corvo, a nossa fonte ela é o Senhor. É a mulher, quem sabe um pouco enlouquecida,
com a palavra final de Elias, de forma contundente: olha, assim diz o Senhor, mulher, vá e faça. Olha o que acontece do verso 15 e verso 16. Ela foi e fez conforme eles lhe disseram. Eu já paro aqui, observe. Ela pode não ter gostado, pode não ter entendido, pode não ter concordado, pode não ter acreditado que seria possível. Um pouco de farinha e azeite não acabar nunca mais. Mas ela foi e fez. Confiança é tomar a iniciativa, é obedecer, é agir, mesmo quando não se entende, mesmo quando não parece possível. Ela foi, conforme eles disseram. E aconteceu o quê? A comida durou todos os dias para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha da vasilha não se acabou e o azeite da botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Quem pode dizer amém por esta palavra? E aconteceu o quê? Esse aconteceu o quê quer dizer, e aconteceu o quê? O que ninguém esperava. Aconteceu o quê? O que era improvável. E aconteceu o quê? O que era imaginável. E aconteceu o quê? Por todos os dias que ele esteve ali, a farinha não se acabou e o azeite não secou. Quando pessoas entendem quem é a sua fonte, se colocam no lugar de dependência e buscam um lugar de Deus para estar, Deus sempre trará o que é necessário. Deus tem o que é necessário para o seu casamento. Deus tem o que é necessário para a sua mente. Deus tem o que é necessário para a sua família, para as suas emoções, para o seu ministério, para a sua realidade. Deus tem o que é necessário. Diga assim para o seu vizinho: Deus já tem o que é necessário para você e para a sua família. O que eu costumo dizer é que Deus simplesmente não vai produzir ou começar a fazer baseado em como agimos. Deus já tem tudo preparado. É apenas o tempo de Deus para que possamos receber. Os corvos já estavam lá. Os pães já estavam lá. O riacho já existia. A viúva já existia. O punhado de farinha e um pouco de azeite já era real. Deus já tem tudo o que precisamos. Mas se nós buscarmos entendermos na bagunça que vivemos qual é o lugar que Deus tem para nós, por mais difícil que seja, é um lugar de propósito, é um lugar de provisão. Haverá testes de fidelidade, mas no final é um lugar de confiança. Confie no Senhor. Entrega o seu caminho ao Senhor. Esta igreja está há 26 anos trabalhando, lutando para levar o Evangelho, para cuidar de famílias e pessoas, para abençoar vidas. E não é por acidente ou por acaso que nós estamos hoje aqui, que eu estou aqui, que você está aqui. Não é por acidente ou acaso que você hoje tem aquilo que você contempla como família, profissão e dons. Tudo tem um propósito. E Deus tem propósito com a sua vida. Deus tem propósito com as coisas que Deus te deu. Às vezes, pastor, eu não sei tocar, não sei cantar, não sei fazer isso, dar aula, mas o que você sabe fazer? Ah, você tem curso de idiomas? Use para a glória de Deus o serviço do Senhor. Se tem alguma habilidade, use para esse ministério, para a obra do Senhor. E quando você coloca a sua vida no lugar onde Deus quer que ela esteja, Deus tem o que é preciso para você viver as etapas que estão à sua frente. Eu não sei se hoje você tem pouca farinha, pouco azeite, não sei se hoje você está pendendo de corvos, não sei se o riacho ao seu redor está secando, mas uma coisa eu sei: todos nós precisamos estar no lugar onde Elias e a viúva estiveram juntos. Dependência e confiança. Dependa do Senhor, Ele é a sua fonte. Confie no Senhor, Ele é o nosso rochedo. Você recebe isso nesta noite em nome de Jesus? Você pode aplaudir o Senhor nesta noite, se você puder. Amém. Vamos pôr em pé, vamos orar juntos. Quero orar com você nesta noite em nome de Jesus. Todos nós temos um lar.
Talvez você que hoje está guardando o seu lar. Esse seu lar é terminar a sua faculdade. Esse seu lar é conseguir uma porta nova de emprego. O seu lar é terminar a capacitação. O seu lar, talvez, é a cura de uma enfermidade. Talvez o seu lar hoje aqui é a restauração da sua casa, da sua família. Não sei. Para tudo isso, Deus tem provisão. Mas temos que fazer hoje aqui é perguntar a Deus: qual é o lugar que o Senhor quer que eu esteja hoje? Fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, porque eu sei que se eu estiver no centro da sua vontade, entendendo que o Senhor é a minha fonte, o Senhor terá provisão e cuidado para mim. Vamos orar juntos? Põe a mão no seu coração, no seu lugar. Quero orar com você nesta noite, em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Senhor, tua palavra foi anunciada, Senhor, teu livro foi aberto e nós estamos aqui hoje, Deus, como quem declara que precisamos do Senhor. Deus, não foi a obra do acaso estarmos aqui nesta noite. Não foi um acidente, Pai, nós estarmos aqui. Não foi um acidente termos nascido. Não foi um acidente o Senhor ter nos alcançado. Não foi um acidente, Pai, sem propósito algum, termos conhecido a pessoa de Jesus e o seu Evangelho. E nesta noite, Pai, diante, Senhor, dos desafios que temos diariamente, dos apelos que sofremos diariamente, a nos esquecermos de quem é o Senhor, a nos esquecermos de quem de fato é a nossa fonte. Talvez, Deus, o Senhor permitiu que algumas coisas secassem em nossa vida e talvez estejam, Senhor, secando ou secas, para nos lembrar nesta noite quem é a nossa fonte. Deus, pode secar muitas vezes as amizades, elas podem ir embora. Pode secar muitas vezes, Deus, a condição financeira e ficarmos no vermelho no banco, ou faltar alguma coisa. Deus, muitas coisas podem faltar algumas vezes para nos lembrar que o Senhor é a nossa fonte. Não é o dinheiro que nos sustenta. Não são as pessoas que nos sustentam, mas é o Senhor que nos sustenta. É Ele que nos dá o ar que precisamos todos os dias. É Ele que pode libertar a nossa mente. É Ele que pode libertar a nossa vida. Ele pode consertar, Deus, o que está uma bagunça, arrumar. Aquele que pode, Senhor, dar destino a uma enfermidade. É aquele que pode ajustar um casamento desajustado. É aquele que pode trazer o filho de volta. É aquele que pode restaurar uma família. É o Senhor, é a nossa fonte, ó Deus. E o Senhor usa meios diversos, em lugares diferentes, em tempos distintos, para cumprir a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então, quanto a nós hoje, Deus, que nós voltemos a confiar no Senhor, que voltemos a depender do Senhor, que nós ainda hoje, amanhã, façamos algumas perguntas e perguntemos a nós mesmos: qual é o meu lugar, Senhor, no teu reino? Qual é o meu lugar, Senhor, na tua missão? Será que, Deus, estou no lugar certo, de forma relacional, emocional, psicológica, intelectual? Será que tenho pensado as coisas certas? Será que tenho me relacionado com as pessoas certas? Será que tenho estado nos lugares certos? Talvez, Deus, o Senhor tem para nós um esconderijo, um lugar específico, e nós insistimos em estar em evidência. Pai, esconde-nos nesta noite em teus braços. Esconde-nos, ó Deus, como tua palavra diz, debaixo das tuas asas é o melhor esconderijo. Deus, restaura os corações nesta noite. Restaura, Deus, as famílias, os casamentos. E que voltemos, Deus, a depender do Senhor e tê-lo como a nossa fonte. Deus, obrigado por esta igreja, pelos 26 anos. Abençoa os pastores, suas esposas. Senhor, o ministério dos oficiais, diáconos, obreiros, todos envolvidos, ó Pai, que essa obra avance, continue e experimente, Pai, mesmo quando vier o tempo, Senhor, de dificuldade, que esta igreja experimente o tempo de provisão, o tempo de confiança, porque o Senhor é a fonte deste lugar, o Senhor é a fonte da nossa casa. Obrigado, Pai, traga-nos a confiança e a dependência que precisamos, e assim que rogamos, oramos e pedimos, no nome de Jesus. Quem crê, diga amém nesta